Olá a todos, eu sou Orley Ucata e, como vocês sabem, a mentora do projeto Pequena Intelectual. Hoje nós temos a honra de estar aqui a gravar para vocês o nosso primeiro episódio do podcast Cá Entre Nós. Sejam todos muito bem-vindos e para esta primeira edição nós trazemos a doutora. Epá, eu acho que melhor do que eu, somente a doutora aqui para fazer a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, doutora Suene. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Pessoal, eu vou pedir de antemão que vocês subscrevam o nosso canal no YouTube, que é Pequena Intelectual, e a nossa conta do Instagram, que também é Pequena Intelectual. Lá vocês vão poder ver esta entrevista, alguns cortes da entrevista no Instagram e a entrevista completa no YouTube. Então vocês já sabem que a vossa partilha é fundamental para nós. Afinal de contas, quem é a doutora Sônia? Hum, a doutora Swain é uma jovem mulher que acredita que a humanização está na base de tudo. O sermos humanos vem em primeiro lugar acima de tudo. Antes de nós sermos quem nós somos, antes de nós formarmos-nos, capacitarmos nas áreas em que nós nos capacitamos, nós devemos nos lembrar que nós somos seres humanos e trabalhamos para seres humanos. Então, a doutora Swain, ela é uma jovem mulher, é mãe, é esposa, hum, é médica, mas acima de tudo é um ser humano. É empática, trabalha com empatia para não só para Angola, mas também para o mundo. Muito bom. Nós costumamos haver algumas viagens da doutora Soine, mas antes de chegarmos ali eu gostava de saber por que a saúde. Olha, quando eu tinha 12 anos, eu já costumo contar essa história. Os meus pais pegaram em mim, eu sou a mais velha de quatro irmãs, pegaram em mim e nas minhas três irmãs e disseram: vocês vão viver para Portugal. No início, nós mostramos alguma resistência porque eu era mais velha, tinha 12 anos, e com 12 anos nós já temos amigos, já temos criado laços num país, mas mesmo assim eles disseram que nós tínhamos que ir. E nós fomos. Naquela altura, com 12 anos, era difícil nós percebermos porquê daquela Decisão. decisão que um pai toma, mas hoje eu consigo perceber que foi a melhor decisão que eles tomaram para aquilo que foi a nossa formação e para o impacto que tem hoje na nossa vida. Nós fomos para Portugal e o meu pai é, vamos dizer, muito cristão. Ele cresceu num orfanato. O meu pai, aos 2 anos, os pais dele, no caso os meus avós, morreram e ele foi para um orfanato no Kwanza Norte. E neste orfanato ele cresceu numa casa de rapazes cristã. Então, o meu pai sempre acreditou que todos os filhos tinham que estudar num colégio de padres ou num colégio de jesuítas. E foi assim que eu fui parar nesse colégio. Só que esse colégio tinha uma particularidade muito importante, é que todo mundo tinha que trabalhar para a solidariedade, tinha que ser Oh, voluntário em projetos sociais. Foi assim que com 12 anos eu comecei a praticar o voluntariado. Eu fazia bancos alimentares, eu viajava para Roma, para Espanha, para casa de idosos, para cuidarmos desses idosos. Eu trabalhei com crianças crianças que tinham cancro e estavam em lares, em hospitais. E então foi assim que eu comecei a pegar-me à área da saúde. Mas o principal, vamos dizer, marco da minha vida que fez com que eu escolhesse a saúde foi, sem dúvidas, a morte do meu tio, irmão da minha mãe. Eu não conseguia perceber como é que, com todas as condições que nós tínhamos, era tão fácil perdermos uma vida. Então, a partir daí, eu disse: não, eu acho que está na hora de eu começar a pensar seriamente em ser médica para salvar vidas. Foi aí que surgiu essa ideia. Eu acho que foi um amistoso, uma união entre o voluntariado, aquela coisa de ver outras pessoas a sofrerem na área da saúde e eu querer também salvar estas pessoas. É assim que surgiu. qual é a especialidade da doutora? Eu sou especialista em medicina de trabalho, mas nem sempre quis ser especialista em medicina de trabalho. Oh, Essa minha vontade de ser especialista em medicina de trabalho surge por conta um bocado.
das oportunidades que a vida me deu. Hum, eu lembro-me que eu entrei para trabalhar na clínica que eu trabalho atualmente. Tinham-me dado uma oportunidade como médica de clínica geral e com o problema de saúde do meu filho, eu tive que ir para Portugal para que ele pudesse ser acompanhado. E eu lembro-me que esta clínica disse: Olha, Swaine, nós precisamos de um médico de medicina do trabalho. Já que tu estás aí, por que não fazer esta especialidade? Nós vamos custear os teus estudos e fazes essa especialidade. Não era aquilo que eu queria ser uma cirurgiã geral, na verdade. Mas eu pensei, é uma oportunidade que eu tinha. As oportunidades devem ser agarradas, aproveitadas no momento certo. Foi assim que eu fiz a especialidade em medicina de trabalho na Universidade de Coimbra, em Portugal, e eu me apaixonei por ela. Eu consegui conciliar essa especialidade com a outra parte da minha vida que é negócios. Eu venho de uma família em que são empreendedores, que sempre trabalharam com negócio. Eu sou muito boa em negociação, em Muito bom. empreender. Então eu disse, não, eu consigo conciliar a minha especialidade médica com a parte do Entender. empreendedorismo. Eu disse, então, uau, perfeito, porque eu também vou conseguir estar em casa mais cedo para cuidar também da outra parte que eu muito amo, que é a família, porque eu sou uma mulher muito de família. Então eu disse, perfeito, está certo, eu acho que é a especialidade certa que eu devo fazer. Foi assim que eu fiz essa especialidade. Que lindo. Haveria um momento nessa área da saúde, um contacto com um paciente, ou ainda quando fazia o voluntariado que marcou-lhe muito? A doutora mencionou também sobre o facto de ter perdido o seu filho. Já quando começou a atuar como médica, teve um momento que parou, ou que talvez ao ver aquele momento dissesse, talvez eu não seja boa o suficiente para continuar, ou talvez eu realmente preciso continuar porque as pessoas precisam de mim. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu ainda ontem, eu estava no centro comercial, fui a uma atividade. E eu a sair da atividade, alguém parou-me, eu fiquei com muito medo. Alguém parou-me assim no centro comercial e disse, deu uma mão e disse, doutora, a doutora já me ajudou, mas a doutora não me conhece. Eu disse, meu Deus, eu Ah, te ajudei como? E ele disse, doutora, lembra-se uma vez um jovem ligou para si a dizer que a irmã estava assim, 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 no hospital X, que me tinham dado o número com uma amiga que deu e a doutora deu o seu parecer e disse, não tira do hospital, deixa mesmo aí, a sua irmã vai ficar bem. E ele disse, doutora, essa pessoa sou eu, a doutora salvou a vida da minha irmã, ah, salvou a minha vida sem saber quem eu era ou o que é que eu era. E eu ontem fui assim a pensar, os outros médicos que estavam comigo, ficaram assim a pensar, meu Deus, como é que a gente consegue impactar a vida de alguém à distância só com uma palavra de conforto? Então, esses pequenos momentos me dão a certeza de que o caminho é para a frente, eh, que nós trabalharmos com humanismo, se nós trabalharmos de facto com o coração, que nós conseguimos chegar até outras pessoas, salvar vidas à distância. Porque quando ele me contactou, eu estava em Portugal e ele estava aqui. E a pessoa disse: Eu conheço uma médica, ela vai te ajudar, vou te dar o número. Eu disse: Não tem problemas, pode passar o meu número. E nós estávamos muito longe um do outro. um do outro. E ele só me tinha visto ainda pelas minhas redes sociais, por fotos, e nunca tinha me visto pessoalmente. E ele veio a correr, eu assustei-me. Eu disse: Meu Deus, será que eu vou ser assaltada? E ele chegou e disse, doutora, deu logo a mão, doutora, te conheço, doutora, tu salvaste a vida da minha irmã. Eu fiquei, ah, Eu estou a ver que eu vou começar a chorar porque eu sou muito ah, sensível. hum, Mas pronto, doutora, nós estávamos aqui a conversar um pouco, falamos também sobre a maternidade e enquanto mulher, enquanto médica, como isto revolucionou a sua vida? A doutora falou-nos um pouco sobre a história do seu filho. uhum. Olha, a minha maternidade, tanto a primeira como a segunda, não foi fácil, mas a vida é mesmo isso. A vida traz-nos lições de vida. E eu vou dizer uma coisa, enquanto médica, eu preparei a minha maternidade. Não aconteceu só por acontecer. Eu planeei os meus filhos. Eu fiz exames pré-nupciais com o meu esposo e tudo disse sempre que estava bem. Os resultados mostraram que estavam todos muito bem. Mas, por coisas da vida, aconteceram situações. Meus filhos nasceram com problemas de saúde. Mesmo eu sendo médica, não pude
evitar. Mas eu, para além de ser médica, eu sou cristã. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Uma fé que não é questionável, como eu costumo dizer. E a minha fé e o meu Deus sempre me mostrou que, independentemente dos problemas, eles podem aparentemente mostrarem serem-se muito grandes, mas Deus, através daquele problema, consegue nos trazer uma outra coisa. Se eu não tivesse passado pelo problema de saúde do meu filho, hoje o meu projeto social Não teria não existido. teria existido, porque eu fui tocada e movida pelo aquele problema que aconteceu com o meu filho. Foi devido àquela situação dele ter paralisia, dele ter hidrocefalia, dele precisar de ser operado, dele precisar de ter terapias, de me ter sido dado tudo isso por Deus, como eu costumo dizer, de mão beijada, é que eu decidi criar o projeto social Vamos Falar sobre Saúde. É um projeto que hoje impacta várias pessoas, mesmo à distância, porque não é somente dar consultas, é também educar. Um vídeo que eu faço chega, eu ontem estava a ver 50 mil pessoas, 50 mil visualizações. Então é um vídeo que consegue chegar a Tocar. vários sítios, expandir. Mas mais do que isso, é a certeza de que crianças, jovens, mulheres e idosos estão a ser ajudados pela comunidade. Não é algo que é muito fácil, vou-te dizer, porque sem patrocínio, sem ajuda, ser Exatamente. custeado pelo nosso próprio bolso, fica um pouco complicado. Mas a vontade de querermos fazer, eu costumo dizer, quando Deus te põe um projeto, Ele depois vai arranjar mecanismos, forma de você conseguir caminhar por si só. Eu tive várias empresas que vieram, não quiseram ajudar, mas hoje eu tenho empresas que batem a porta. Eu vou dar as cestas básicas, eu vou dar a água. Eu não preciso de dinheiro, eu só preciso que as situações da Seja população sejam resolvido. resolvidas. Eu vou dar os medicamentos, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E quando nós fomos ver, hoje em dia nós já não gastamos dinheiro do nosso próprio bolso, porque todas as empresas vêm e dão alguma coisa que eu estou a precisar. Então isso é Amém. maravilhoso. Muito. Isso faz-me lembrar quando eu comecei com o projeto Pequena Intelectual. Isso começou numa aula, aqui mesmo no ISAF, numa aula de CPE com o professor Arthur dos Santos, a quem eu tenho muito agradecimento. Ele deu-nos um tema para falarmos e Uhum. tínhamos que improvisar na hora. Eu lembro-me que eu saí da sala, fui lá para o bloco C, comecei a gravar com o meu iPhone 7 Plus partido. Uau! Eu comecei a gravar e criei como se tivesse ocorrido uma atividade com a Uhum. primeira-dama, a sua excelência primeira-dama, a ministra da Saúde, comecei a dizer, olha, nós estamos aqui nessa atividade a falar sobre o cancro da mama. Eu não tinha programado nada, eu Nada. comecei a gravar. E quando eu partilhei, as pessoas ficaram me dizer, uau, Orley, gostamos do teu projeto, qual é o nome? Eu fiquei, qual é o nome? Qual é o nome do projeto? Eu nem Pequena sequer tenho. intelectual. Mas as pessoas eu tenho um amigo, o José, ele dizia, você tem ar de intelectual. Eu dizia, não, para intelectual também falta-me aprender muito. Então vamos diminuir aí para pequeno intelectual. E para mim, toda entrevista é sempre uma oportunidade de aprender. Tal como está a acontecer agora com a doutora. Eu tenho o privilégio de aprender não somente sobre aquela área, mas com as experiências dos convidados, os erros, os acertos. E hoje nós estamos aqui. Tinha vezes que eu iria gravar e o meu telefone não tinha carga. Tinha sempre pessoas generosas que filmavam-me. Diziam, olha, Orley, vai, eu vou te filmar. Não tinha um microfone. Consegui comprar a minha lapela. E hoje, ter o podcast cá entre nós deixa-me muito feliz. Porque hoje as parcerias vêm de forma natural. As pessoas ouvem-me a falar. Ontem, por exemplo, eu fechei uma parceria com um salão e a senhora estava sentada, nós estávamos assim a comer, ela convidou-me para sentar à mesa. O que é que tu fazes? Eu disse, "Olha, eu tenho um projeto, ela viu a minha página. Olha, eu também quero fazer uma parceria consigo. Fiquei tipo, onde é que eu ia encontrar esta senhora Na para hora, parceria? Então, exatamente. Ai, ai, ele anda, fala, epá, faz tudo aquilo que disseram que não iam falar, que não ia amém. fazer. E os tumores onde estão localizados, que os doutores diziam, os tumores cerebrais do teu filho estão localizados em área onde ele não vai falar, não vai comer, vai andar de cadeira de rodas. E quando os médicos de lá de Portugal viram ele, disseram só um milagre para essa criança Amém. andar, falar, não sei o que. O meu filho faz tudo.
Está no quadro de honra e tudo, é o mais inteligente da sala. Ele está a Yeah. fazer que ano? Ele está a fazer a primeira classe. Tipo, é mesmo. Ele chama-se, o Babá Moisés deu-lhe o nome de Josué. Ele disse: essa criança vai se chamar Josué. Eu disse: não, não vai se chamar Josué, vai se chamar Joshua, que é Josué em hebraico. E ele nasceu no dia 25 de dezembro. Eu lembro como se fosse eu estava no monte, o pastor me disse: teu filho vai nascer no dia 25 de dezembro. E ele me disse mais: os médicos que te seguiram não serão os médicos Que vai que acompanhar. estarão naquele bloco operatório. Deus vai te Amém. enviar outros médicos da guarda dele, porque os médicos que me seguiam diziam que essa criança não podia Não nascer podia em Angola. nascer. E o babá Moisés disse: vamos ver se essa criança Ele, pode ou não pode nascer em Angola. Não são eles que falam, Deus é que fala. Ele disse: certo. ele é Naquele mesmo dia, no assim. Natal, eu já a correr, nenhum médico queria me ver. Hum. Só uma equipa de médicos da Clínica General Catondé é que assumiram a responsabilidade. E a médica que me fez, a médica que recebeu meu filho, a doutora Cristina, ela me disse: Suene, você crê em Deus? Eu disse: eu creio em Deus. Ela pôs louvor no bloco operatório, então eu lembro como se fosse hoje. Doutora, Ela nós não pôs vamos louvor. contar essa parte. Não vais Assim está a contar? decorrer a nossa entrevista. Oh, meu Deus. Yeah. Essa parte da minha vida é que fez eu criar o projeto filantrópico. Porque todas as portas foram abertas. Aquela equipa médica que ali estava trouxe um outro médico que operou o meu filho com um mês. O meu filho tinha que pôr uma válvula, aqui em Angola não Não tinha, tinha. mas nós fomos até o centro de neurologia e o BFA tinha acabado de doar válvulas. E Naquele o meu filho centro. não ficou em nenhum momento em lista de espera, ele foi o primeiro a ser operado Glória a porque ele Deus. era o mais pequeno. E do grupo todo, ele foi o único que sobreviveu, as outras crianças todas Hum. faleceram. Então eu disse: não, por que que eu não vou criar um projeto filantrópico? Se para o meu filho todas as portas estiveram abertas e pessoas me ajudaram, pessoas até que eu não conheço de lado nenhum, por que que eu não posso ajudar as outras pessoas com pouco? Foi assim que surgiu o meu projeto filantrópico, que está aí, só por causa do meu filho. Agora tem falar-nos sobre o seu projeto filantrópico. Ele tem um outro pseudônimo e como é que ele funciona? Sobre o nosso projeto, dizia que o projeto ele surge exatamente porque nós queríamos educar a comunidade, só que entretanto o que aconteceu é que nós vimos que muita gente não estava nas redes sociais, muita gente não tinha internet e nós precisávamos de chegar a um outro tipo de pessoas que eram as pessoas mais necessitadas. Então foi aí que um grupo de jovens médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório Uhum. uniram-se e começaram a dar palestras presenciais, começaram a identificar qual é que era o problema daquela localidade, das pessoas que lá estavam, e começaram a criar kits de higiene, kits para melhorar o trabalho. Nós trabalhamos, por exemplo, com lavadores de carro de várias zonas e nós pensamos, não, muitos lavadores de carro estão associados a marginais, nós precisamos de quebrar esta ideia e transparecer que eles Exatamente. utilizam esta mesma profissão para poderem sustentar as suas famílias. Lembro-me que demos uniformes, criamos patrocínio para eles, demos uniformes, demos baldes, vassouras, demos detergente. Epá, criamos um kit de trabalho e demos aulas para eles de posicionamento no trabalho. E nós começamos a ver que, afinal de contas, esse tipo de trabalho podia impactar não somente um grupo de pessoas, mas várias pessoas. Mas, Foi aí que nós separamos o projeto e fizemos o podcast Fora do Hospital, que é aquilo que nós vemos hoje, que são os vídeos que eu gravo e falo sobre diferentes temas. E temos o projeto social propriamente dito, que agora é o dar consultas gratuitas, que é o Vamos Falar de Saúde. muito bom. Nesta senda, aonde que entra o livro da doutora? Nós também nos Ah, apercebemos que é autora do Os Segredos de uma Gestão de Unidades de Saúde e Gestão humanizada. Os Humanizada segredos de e uma gestão também humanizada em é saúde. Isso. coautora de Period Book. Yes, the Peer Book. Olha, já estou a falar inglês. Pronto, sim. Eu tenho no mercado um livro de minha autoria e tenho no mercado dois outros livros como coautora. Eu decido ser escritora, na verdade, em 2023. Eu já tinha muito essa ânsia
de poder escrever sobre humanização, porque o facto de estar em dois mundos, vamos dizer, diferentes dentro da área da saúde, o facto de ter-me formado em Angola, uma parte da minha formação, e outra parte de ter-me formado em Portugal e em Espanha, me possibilitou eu ter estado em contacto com uma outra realidade muito diferente daquela que nós vivemos dentro dos nossos hospitais. Portanto, só bem rápido, a doutora formou-se aqui na Universidade de Piaget, não é? Isso Qual mesmo, foi a área de formação? medicina geral. Eu fiz medicina geral na Universidade de Piaget, né? Universidade em Piaget de Angola, e depois, mais tarde, eu faço a minha especialização em mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e as minhas pós-graduações na Universidade Miguel Cervantes, Universidade Europeia Miguel Cervantes, em Espanha. Bom, Então, eu consegui ter acesso à saúde de 3 países. Um acesso muito diferenciado, nos países europeus com maior humanização. Então eu pensei, por que não pegar nos erros que nós estamos a cometer em Angola e trazer soluções baseadas naquilo que eu já vi noutros países. E também o meu curso de gestão de unidades de saúde falava muito, tinha uma cadeira que falava muito sobre humanização na área da saúde. Eu disse, vou começar a escrever e a falar sobre humanização. Às vezes parece algo muito simples, mas não é. Às vezes as pessoas não estão a fazer porque não sabem que existe a humanização. Então alguém precisava de escrever. Aqui em Angola, eu sou a primeira escritora que escreveu sobre humanização na área da saúde. E o meu livro é um livro que é para ser um guia prático. Ele só tem 100 páginas e ele aborda pontos muito específicos que nós estamos a errar, mas que com pequenas estratégias nós conseguimos melhorar. E mais do que isso, nós melhoramos e somos ainda mais lucrativos. As clínicas são mais lucrativas, os hospitais são mais lucrativos, as pessoas são mais felizes dentro da área da saúde e os pacientes também são mais felizes ainda porque têm a tendência de regressar e porque são bem tratados. Então, a minha vontade de escrever surge então daí de querer trazer mais impactação na forma como atendemos, na forma como também nós profissionais de saúde somos tratados. Nós podemos ver que até existem bons profissionais, dizemos o hardware. Não estou a falar à toa. Não, é o soft quê? Software? Tem o soft skill e tem o hard skill. Sim, eles são hard skill. Mas na parte do soft skill que vamos começar a implementar, a humanização deixa muito a desejar. Tem até muitos comentários de mulheres que sofrem violência quando vão ter o bebê. E eu fico a me perguntar, Violência será obstétrica. que há realmente humanização por parte desses médicos? Olha, quando nós falamos de humanização, nós precisamos de perceber uma coisa, que a humanização, ou nós sermos humanos, humanistas, médicos humanistas, não parte só no dar. Também está relacionado com o que nos está a ser dado. Porque até mesmo quem é líder, quem é chefe, quem lidera equipas da área de saúde, precisa de criar condições de trabalho para esses médicos. Muitas das vezes o que nós vemos é reflexo de más condições que nos são ofertadas. E eu falo sobre isso no meu livro, eu falo muito sobre isso. Não é somente sobre o atender bem. Muitas das vezes é sobre aquilo que nós estamos a oferecer às nossas equipas. Se eu não tirar férias, se eu for constantemente chamada, se eu não conseguir descansar, se eu não conseguir comer devidamente, ter uma refeição devida, se eu não for bem paga, se eu não tiver a atenção que aquela profissional de saúde que está ali a atender também é um ser humano, tem problemas em casa, tem necessidades que têm que ser atendidas, esta profissional acaba também por entrar naquilo que é o burnout, que é a situação de esgotamento e fadiga. Então passa a ser basicamente um reflexo, o atendimento passa a ser basicamente um reflexo daquilo que não está a ser nos dado. Então eu acho que é necessário nós percebermos isso. Quem gera um hospital, quem gera uma unidade de saúde, quem é médico, precisa de perceber isso. Não é somente aquilo que nós estamos a dar,
mas é aquilo que nós Nós também estamos a estamos a receber. receber. É isso. Muito bom. Tem o outro lado da doutora, que é a dona dos prêmios. Nós também estamos inteirados dessa área. Doutora, de onde surgem as categorias dos prêmios? Onde surgem as categorias, não? De onde vêm tantos prêmios que a doutora arrecada? Pronto. Os prémios eles surgiram com o projeto Vamos Falar sobre Saúde. São prémios de filantropia. São prémios que estão relacionados com o facto de eu ser uma líder filantrópica que foi carimbada, vamos assim dizer, como uma agente global filantrópica de África. O meu primeiro prémio, eu me inscrevi, foram os prémios Tigra. Um amigo meu disse: "Oh, Sonho, tu tens um projeto social tão bom, precisa de patrocínio, tu fazes tudo sozinha. Por que é que tu não te inscreves nos prémios Tigra?" Foi aí que eu me inscrevi nos prémios Tigra na categoria da saúde. E lembro-me, pronto, que fui selecionada e que depois ganhei este prémio. A partir daí, com os prémios Tigra, o projeto teve muita visibilidade. As pessoas começaram a olhar com olhos de ver para aquele projeto. E ele chamou a atenção. O primeiro país que teve assim os olhos postos foi Congo. Uau! Congo foi o primeiro país que veio e disse: "Uau, doutora Sônia, nós gostamos do seu trabalho de filantropia. Gostaríamos de dar-lhe um prémio." Em seguida, depois veio Joanesburgo, Zimbábue. Eu agora tenho ainda prémios para o Ghana, Zâmbia e outros países internacionais que saímos um pouco daquilo que é a visibilidade africana e passamos agora para outros países como Japão, China, Ah, Inglaterra. Virão mais para a frente, já estou a adiantar um amém! bocadinho, mas outros países começaram a olhar como uma agente não somente de ação filantrópica em África, Uhum. mas também de ação filantrópica para o mundo, de ação filantrópica global. E foi assim que começaram a seguir e a ter este reconhecimento todo. Eu gostaria só de dizer que os reconhecimentos são bons, mas nós devemos trabalhar não pelos prémios e troféus. Nós devemos trabalhar pelo aquilo que nós de facto sentimos que temos propósito para fazer. Muita gente diz: "Ai, tantos prémios." No final das contas, não são os prémios, Não são os são prêmios. as vidas que nós estamos a impactar através desses projetos. Muito bom. O que é maternidade para a doutora Freiva? Nós temos frisado muito, ou melhor, eu tenho frisado muito nessa questão, porque acho que agora a maternidade tem virado um assunto muito polêmico para a nossa sociedade. E sendo mãe, sendo profissional na área de saúde, não abrangente para esta área, né, mas faz medicina geral, Sim. como é que a doutora pode nos dizer que nós mulheres podemos nos preparar, nós que queremos ser mãe, podemos nos preparar para esta fase da vida? Olha, ser mãe é uma responsabilidade grande. Mas nós precisamos de perceber que a rede de apoio deve existir. E essa rede de apoio deve partir do nosso próprio esposo, do nosso próprio marido. E não só, muitas pessoas, nós sabemos que na nossa cultura angolana e africana, a nossa família acaba por influenciar muito, os nossos pais, os nossos sogros ajudam muito, as nossas cunhadas, mas nós precisamos de ter a ideia de que maternidade é uma responsabilidade grande. Mas devemos aqui quebrar um tabu. Não é desculpa para nós não termos uma carreira profissional. Tenho que dizer isso porque eu vejo muitas mulheres que têm sonhos, que têm vontade, mas não fazem ou dizem que têm medo porque são mães. Não, nós precisamos de criar rede de apoios. Eu tenho um filho que é especial, mas nem por isso eu deixei ou deixo de ir fazer uma viagem X ou de trabalhar na área da saúde ou de ir a uma palestra ou de sair porque eu tenho um filho. Isso não pode ser de nenhuma maneira um impedimento para nós deixarmos de correr atrás dos nossos sonhos. Quando nós decidimos que vamos ou queremos ser mãe, nós devemos nos preparar. Tem que haver uma preparação psicológica, uma preparação emocional e as gravidezes devem ser planejadas. É bem verdade que muitas vezes acontece, mas não deveria ser considerado o normal. O normal deveria ser o planejamento, porque Planejamento. nós não podemos trazer uma criança ao mundo sem nós estarmos planejadas.
Criança é gasto, nós precisamos de finanças, nós precisamos de estar alinhado com o nosso parceiro, nós precisamos de perceber se estamos no momento certo ou Ou não, não. se é naquele momento a nossa prioridade. Por isso é que depois o que acontece é que muitas jovens, por exemplo, que engravidam e que estão a estudar, acabam por não conseguir dar continuidade aos estudos. Porquê? Porque não conseguiram delinear bem qual é que é o seu objetivo principal. Afinal, o meu objetivo é ter filhos ou é terminar os estudos? Nós precisamos de perceber que a maternidade é algo sério, mas que não pode impedir de nós chegarmos onde nós queremos chegar. Eu gostaria só de dar um exemplo muito rápido. Eu lembro-me que eu estava grávida da minha filha quando eu entrei para a universidade fazer mestrado na Universidade de Coimbra. Eu me alistei para a Universidade de Coimbra numa série com outros estudantes que eu tinha que ser selecionada. Eu lembro-me que eu tinha acho que 7 meses da minha filha. Quando saiu o resultado, a minha filha estava a acabar de nascer e a minha filha estava na UTI. Eu ia para a universidade, eu lembro-me, a universidade era de um lado da estrada e a maternidade era do outro Do lado da outro lado da estrada. frente. E eu fazia isso daqui para ali, dali para aqui. Porquê? Porque eu tinha objetivos concretos. Eu não queria perder aquele ano de mestrado. Era uma grande oportunidade. Eu era a única mulher africana dentro daquela sala, daquela universidade, daquela faculdade que durante muito tempo foi a minha faculdade de sonho, eu queria muito aquilo. Então eu não poderia perder, eu tive que arranjar mecanismos, eu tive que pedir à minha mãe para me ajudar como rede de apoio, o meu marido. Eu lembro-me que eu, nos primeiros 3 meses da minha filha, que ela estava na UTI, o meu marido é que ia, ficava lá, eu ia só lá, via rapidamente, depois precisava de estudar, passava as noites em branco a estudar. Teve sacrifício? Teve, mas hoje eu posso dizer Valeu a que pena. valeu a pena e que consegui cumprir com aquilo que era um objetivo e um sonho para mim. Então nós precisamos de encarar a maternidade desta forma. Tem muitas mulheres que encaram a maternidade como um bicho de sete cabeças. Não podemos encarar assim. É algo que é bom, mas que não pode travar os nossos sonhos. Exatamente. A doutora também falou que é mãe de um filho especial. E em tempos eu estive a ver o vídeo de uma mãe que tem um filho especial e ela dizia, a internet romantiza muito isto, mas é cansativo. Ela começava a chorar, ela dizia o quanto ela estava cansada, que ela amava muito o filho dela, que daria a vida pelo filho, mas que ela não pode esconder que às vezes ela tem que sair cedo do evento porque o filho não consegue se adaptar, que é um processo todo muito difícil. Uma frase de conforto para estas mães, doutora. De facto, não é fácil. Hum, vou dizer, os meus últimos 5 anos foram anos de desafios, grandes desafios, e eu acredito que a cada dia que passa é ainda um grande desafio, porque nós queremos ver os nossos filhos incluídos na sociedade, mas quem tem que fazer isso somos nós mães. E nós acabamos por ser o elo de ligação entre a sociedade e os nossos próprios filhos. Hum, uma frase de conforto é o não desistir. É verdade que nós somos seres humanos, nós precisamos de descansar, mas nós mães temos um grande problema. Nós acabamos por querer monopolizar todas as atividades dos nossos filhos. Nós queremos ser Exatamente. nós, só nós, a fazer tudo. E não dá, porque nós não vamos conseguir ser mães. Eu não vou conseguir ser mãe do Joshua, ser a médica, ser a dona de casa, olhar para se tudo em casa está a correr bem, se os meus pacientes estão. Eu preciso de uma equipa atrás, Descentralizar as tarefas. descentralizar as tarefas. Tem papá, o papá também pode fazer, ensina o papá como é que se faz. Arranja alguém que pode ajudar. Tá bom, não consigo ter alguém porque não tenho condições para ter todos os dias, mas no fim de semana, ou pelo menos 2 dias da semana, alguém que possa estar e também você pode ir fazer outras coisas. Eu aprendi, hum, não é solidão, a apreciar a minha solitude, a fazer coisas sozinha. Eu hoje me permito ir ao cinema sozinha e comer Este é o gelado assunto que eu sozinha. muito gosto. Eu faço muitas coisas sozinha, eu passeio sozinha, eu viajo sozinha. Porquê? Porque eu aprendi que eu precisava, de facto, desse tempo para mim, porque ter um filho especial, um filho nessas condições, é muito desgastante. As pessoas que não têm nem sequer imaginam. E
nós, nós enquanto mães, acabamos por dizer: ai, mas eu não posso desistir, eu não posso chorar, porque é o meu filho, eu não posso, Não, tu podes. Chora, se quer chorar, chora. Olha, eu várias vezes já chorei, já derramei lágrimas. Eu ainda ontem, meu filho está doente, eu ainda ontem ligaram para mim, eu estava numa reunião e eu disse: meu Deus, eu estou tão longe. Mas calma, não precisa de ser eu a ir buscar o meu filho. Onde é que está a minha mãe? Mãe, onde é que tu estás? Por favor, vai buscar o Joshua. Ele está assim, está assado, cozido. E ela foi buscar e ficou aí acalmou-me. Olha, ele está bem, fica calma, vem devagar. Isso para quê? Para dizer o quê? Que nós precisamos de ajuda. Há mães que não se permitem Ser ter ajudada. ajuda porque ficam com medo de que as outras pessoas não vão tratar da mesma forma. Acabam por ficar com as crianças em casa porque ficam com medo que a creche não vai tratar. Às vezes nós só precisamos de dar oportunidade Oportunidade às para, pais. exatamente, para nós podermos também ter oportunidade. Eu tenho uma colega médica que o filho tem a mesma circunstância que eu e ela simplesmente desistiu da carreira dela Hum, de ser médica por causa do filho. Ela não sabia que eu tinha um filho assim. E eu chamei, eu disse, olha, senta aqui um bocado, eu quero te contar, vou-te dar uma testemunha, acho que tu precisas de me ouvir para tu poderes perceber que é possível conciliar, sim, uma vida profissional com uma vida pessoal, tendo filhos assim. E ela chorou tanto, tanto. Ela integrou-se agora de novo como médica. E ela amém. diz que o meu testemunho foi muito importante para ela tomar esta decisão. Às vezes nós só precisamos de ouvir o que as outras mulheres também estão a fazer na mesma situação que nós. Ter crianças especiais, e a doutora falou muito bem que algumas mães não permitem e acabam por privar os filhos de terem oportunidades, porque existem crianças especiais que são talentosas. A Imenso. minha madrinha, temos um irmão, falamos de irmão espiritual, né? A minha madrinha tem um filho que é autista, mas ele é muito talentoso mesmo. Então acho que, tal como a doutora disse, é só as mães permitirem os filhos dar a oportunidade, Por exemplo, socializar. para tu teres noção, o meu filho, ele não falava e eu descobri que afinal ele fala e tem uma linda voz porque ele começou a ouvir uma música e ele começou a cantar. Eu Uau, disse, meu Deus, o meu filho tem uma linda voz. Aí eu disse, não, eu vou pôr ele na escola de música. Eu cheguei na escola de música, lembro como se fosse hoje. E ele tem um dom para a música, ele toca bateria, toca piano, canta. E o professor disse, olha só, uma criança que nós estávamos ali a esconder, afinal tem um dom que muitos de nós que nos achamos normais não temos. Então nós precisamos de facto dar a oportunidade de explorar os dons que os nossos filhos têm. E ele desenvolveu tanto na música que isso ajudou no desenvolvimento dele dentro da escola, no aprendizado. Então nós precisamos de dar essa oportunidade também. doutora, nós chegamos aqui no final da nossa conversa e foi muito bom ouvi-la. Vamos fechar com algumas perguntas assim, bem mais pessoais. Família é Família é amor, carinho. Para mim, família é tudo. É união. Família para mim é tudo. um medo, O medo é algo que pode ser ultrapassado. um sonho. Tem que partilhar meu sonho. Talvez tenha aí alguém para realizar. Ah, olha, um sonho, poder impactar mais comunidades fora de Angola. É um sonho que eu tenho de poder levar saúde para além da Angola. Muito bom. Uma frase que resumiria ou resume a doutora Soine. Uma frase que me resume está no meu livro. O primeiro passo depende de ti, mas o segundo depende da tua resiliência e persistência. Amém. Glória a Deus. Tá bem? Terminamos assim a nossa conversa com a doutora Soine. Doutora Soine, muito obrigada por ter Obrigada, cedido esse eu. tempo a nós. Eu costumo dizer que nunca é apenas uma entrevista, e sim uma aula e uma oportunidade de aprender sobre diversas coisas. Até porque a origem da pequena intelectual é mesmo isso, ser humilde para aprender e forte para ensinar. Um beijo a todos vocês e não se esqueçam de subscrever o canal, curtir, compartilhar, deixar o vosso comentário e deixar aqui algumas dicas de alguns convidados que vocês gostariam que nós tivéssemos aqui. Até já!
Muito obrigada.